Olá pessoal, vamos começar hoje vendo o teorema do valor extremo. E o teorema do valor extremo é um teorema fácil de ser compreendido, porém ele é muito difícil de ser demonstrado. Então vamos ao teorema. O teorema diz o seguinte: uma função f contínua sobre um intervalo fechado AB sempre tem um máximo absoluto e um mínimo absoluto sobre o intervalo. Então observe que se a minha função for contínua no intervalo fechado, então ela sempre vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto nesse intervalo. A seguir nós temos alguns gráficos que mostram essa situação. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico nós temos a função no intervalo fechado, e observe que essa função ela é contínua e ela vai ter um valor máximo, que aqui no caso é para o valor de x igual a c, é um valor máximo, e vai ter um valor mínimo, que no caso aqui é para x igual a d. Aqui nós temos uma outra função, ela é contínua e ela está no intervalo fechado, e observe que ela vai ter um valor máximo aqui para c, e ela vai ter um valor mínimo aqui coincidindo com o extremo b. Então vai ser um valor d que vai ser igual ao extremo b. Nesse terceiro gráfico nós temos uma função contínua no intervalo AB, e observe que para C1 e C2 ela vai ter valor máximo. Isso pode ocorrer, claro, e ela vai ter um valor mínimo aqui para D. Observe também que se a função não for contínua, então se ela não estiver no intervalo fechado AB, ela pode não ter máximo ou mínimo absoluto. Vamos ver isso com esses outros dois gráficos aqui. Então observe que aqui nós temos uma função que está no intervalo fechado de 0 até 2 aqui, mas ela não vai ter valor máximo, justamente porque a imagem dessa função ela é de 0 até 3, é um intervalo aberto de 0 a 3, e ela nunca vai ser igual, no caso aqui, a 3. Ela vai se aproximar indefinidamente, mas nunca vai ser igual a 3. Então ela não vai ter máximo. Isso justamente porque essa função aqui ela não é contínua. Então, para garantir valor máximo e valor mínimo, ela tem que ser contínua no intervalo fechado. Aqui nesse outro exemplo, nós temos aqui uma função contínua, porém ela não vai ter máximo nem mínimo, porque esse intervalo aqui de 0 até 2, que ela está contida, é um intervalo aberto, e observe que aqui ela não vai ter valor mínimo, porque ela vai se aproximar cada vez mais do valor 1, mas nunca vai ser igual ao valor 1, quando o x aqui se aproxima de 0. E quando o x se aproxima de 2, a função ela vai tender para o mais infinito aqui, então ela não vai ter também um valor máximo. Agora, se a função for contínua sobre o intervalo fechado, então o teorema ele garante que a função vai ter um valor máximo e um valor mínimo absoluto sobre o intervalo. Agora, como encontrar esse valor máximo e esse valor mínimo? Então a gente vai ter um método para determinar extremos, no caso aqui máximo ou mínimo, extremos absolutos de uma função contínua no intervalo AB. Então o método é o seguinte: primeiro você encontra os valores de f nos números críticos em AB, intervalo aberto AB. Depois você encontra as imagens nos extremos, encontra f de A e f de B. E no terceiro passo você verifica entre essas etapas 1 e 2 aqui o maior valor. O maior valor entre essas etapas 1 e 2 vai ser o valor máximo absoluto, e o menor valor vai ser o valor mínimo absoluto. Então vamos a um exemplo. Então aqui diz o seguinte, nesse exemplo: encontre os valores máximo e mínimo absolutos dessa função aqui, f de x, que é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Nesse intervalo, observe que aqui nós temos uma função contínua, função polinomial
Aqui ela é contínua e aqui a gente está trabalhando com intervalo fechado. Então está de acordo com o teorema, nós vamos ter um valor máximo e um valor mínimo aqui absoluto para essa função. Então primeiramente vamos achar os números críticos e para isso vamos calcular a derivada aqui da função. Então vamos calcular f' de x, que vai ser igual a 3x ao quadrado menos 6x, e vamos igualar a zero aqui para achar os números críticos. Vamos colocar aqui 3x em evidência, então dentro do parênteses vai ficar x aqui, e aqui vai ficar menos 2. Igualamos a zero aqui, nós vamos ter um produto que é igual a zero, ou 3x aqui é igual a zero, ou seja, o x aqui vai ser zero, ou o x menos 2 é igual a zero, ou seja, x vai ser igual a 2. Então, x igual a zero e x igual a 2 vão ser os números críticos. E observe que esses números críticos, eles estão nesse intervalo aqui. Então, esses números críticos eles estão no intervalo aqui. Eu vou colocar a notação aqui de colchete, vai ficar o intervalo de menos meio até 4. E esses números críticos são 0 e 2. Então vamos agora para a primeira etapa do nosso método. A primeira etapa aqui é encontrar os valores de f nos números críticos, no intervalo aberto. Então vamos calcular aqui na nossa primeira etapa o f de 0 e o f de 2. Então f de 0 vai ficar, usando aqui a nossa função, vai ficar 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1. Fazendo as contas, isso aqui dá 1. E agora vamos calcular o f de 2. Então f de 2 vai ficar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Isso vai dar igual, fazendo as contas aqui, menos 3. Então essa é a etapa 1, nós encontramos esses valores. Vamos agora para a etapa 2, que é encontrar as imagens nos extremos do intervalo fechado. Então vamos calcular, no caso aqui vamos calcular f de menos meio e f de 4. Então essa aqui vai ser a nossa etapa 2. Vamos calcular f de menos meio e depois f de 4. Então f de menos meio vai ficar menos meio ao cubo, menos 3 vezes menos meio ao quadrado, seguindo a fórmula aqui da função, mais 1. E aqui, fazendo essa conta, nós vamos ter 1/8. Agora vamos calcular f de 4, então vai ficar 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. E aqui, fazendo a conta, esse valor aqui vai dar igual a 17. Agora vamos para a etapa 3. Aí no caso a gente vai comparar os valores da etapa 1 e a etapa 2. E o maior valor, que no caso aqui é 17, vai ser o valor máximo. Então nós vamos ter aqui valor máximo absoluto vai ser igual ao nosso f de 4 aqui, que é igual a 17. E o valor mínimo absoluto vai ser o menor valor dentre esses valores. Então no caso aqui é o f de 2, que é igual a menos 3. Então o maior valor, o valor máximo absoluto vai ser 17 e o valor mínimo absoluto vai ser o menos 3. Vamos colocar agora o gráfico. Então a questão aqui ela já está respondida, mas vamos colocar o gráfico dessa função, desse intervalo, para a gente visualizar essa questão aí dos extremos absolutos. Então aqui está o gráfico, né, no intervalo fechado de menos meio aqui até 4.
e ela é uma função contínua. Observe que o valor mínimo aqui da função vai ser o menos 3 aqui, o ponto 2, né? Para x igual a 2, esse é o valor mínimo. E o valor máximo ele ocorreu aqui no extremo. Para x igual a 4, o valor máximo vai ser 17. Essa análise de determinar valor máximo e valor mínimo absoluto, ela vai ser importante na parte de otimização, quando a gente vai querer determinar o valor máximo e o valor mínimo absoluto de uma função numa certa situação, que vai ser tema das próximas videoaulas. Então, até lá e obrigado.